o que tá no livro é maravilhoso, mas a gente tem que entender que pessoas diferentes se comportam de formas diferentes. Então o que tá no livro é um guia. Não a gente vai ter que copiar aquilo e vai dar certo. Todas as vezes que eu vi times tentarem copiar porque está na literatura, isso deu errado. A literatura é um norte. A literatura é algo, pessoas passaram por problemas parecidos e documentaram aquilo. Problemas parecidos mudam. O tempo muda, perfis mudam, gerações mudam. Hoje eu vou conversar com o Marco Olivier. Ele atua como Senior Staff Engineer na Lemon Energia. Tudo bem, Marco? Obrigado por aceitar o convite. Fala, Edu. Prazer é todo meu, cara. Tudo bem? Prazer gigantesco estar aqui com você hoje. Acho que a gente vai trocar uma ideia bem legal hoje. Com certeza. Obrigado você, cara. E antes da gente começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver acompanhando a gente, conhecer um pouco melhor. Boa. Bom, vamos lá. Trabalho há, cara, quase 16 anos já com tecnologia, com desenvolvimento de software. Já tem uma... Sempre que a gente para olhar um pouco a nossa jornada, a gente às vezes fica surpreso da quantidade de coisas que a gente passou, né? Hoje eu tô num papel de liderança na Lemon Energia, uma startup de energia limpa. Então, tô recém-mudado, inclusive, tem pouquinho tempo que eu tô lá, mas, cara, já tô fazendo coisas incríveis, tô vendo coisas incríveis. Sou apaixonado por comunidade de tecnologia, então, por um tempo eu organizei a comunidade de Golang do Rio, por um tempo eu ajudei a organizar a Golang de São Paulo. Então, cara, eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu brinco dizendo que, cara, se um dia der tudo errado, eu não sei, eu não tenho algum plano B. Eu não tenho outra coisa pra fazer. Eu gosto de tecnologia, eu amo tecnologia. E é isso, cara. É o meu resumo. Sou apaixonado pelo que eu faço. Boa, cara, muito bom. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que, vamos dizer assim, você até comentou numa postagem sua, vou botar o link, inclusive, dessa postagem que você fez, né, do vídeo que você gravou aqui nas notas do podcast, sobre refinamento, né, de erros ali que a galera comete e tal. E são erros que eu, enfim, já vi diversas vezes acontecendo, inclusive, né? Então, para a gente começar aqui, vamos começar do básico, né? Então, na tua visão, eu queria entender o que uma reunião de refinamento deve ter. Tem alguma coisa, tem alguma estrutura ali que você gosta de usar, enfim, gosta de preparar de alguma forma específica? Boa. Tem um modelo que eu acho que facilita muito a gente, que é o seguinte. Algo muito parecido com o documento de RFC que algumas empresas usam, aquele documento de Request for Comment, que normalmente você escreve ali uma estrutura de, cara, qual é o problema que você quer atacar, qual é uma eventual sugestão que você tem, algumas alternativas, e as pessoas comentam em cima. Esse, para mim, é um modelo muito parecido do final que eu gosto de uma cerimônia de refinamento. Como que a gente transforma isso numa reunião? Cara, pensando num desafio de um problema de arquitetura, num problema que um time técnico vai ter que resolver, fatalmente você tem que ter passado por entender o problema, ter uma proposta para esse problema, e, cara, as pessoas. Ter uma proposta, inclusive, de output, que no caso poderiam ser as tarefas, por exemplo. Mas você tem que tirar o máximo de viés possível para você saber que você está realmente atacando os problemas corretos. Então, seria a parte dos comentários que aí você teria, onde chegaria a cerimônia de refinamento em si, que é você, cara, pega o resto do time, que aí pessoas que não participaram exatamente, talvez, daquele esboço de resolução de problema, e aí você estressa cada vez mais aquilo ali. O meu ponto de vista é, você deveria, a cerimônia de refinamento não deveria ter tantas surpresas, mas sim uma cerimônia para você estressar muito uma ideia. Estressar, 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 estressar. Até todo mundo sair dali relativamente tranquilo. Surpresas sempre vão ter, obviamente, mas sair dali relativamente tranquilo. Nesse caso, então, o que você entende que é interessante é a pessoa não chegar com uma possível solução já e depois, vamos dizer assim, detalhar isso. Talvez essa reunião de refinamento, na tua visão, ela começa muito mais por vamos concordar qual a abordagem geral que a gente vai usar para resolver o problema, para isso a gente vai discutir alternativas, e depois a gente vai, eventualmente, sair ali com esse detalhamento, né? Subtarefas que a gente vai ter toda coisa de back-end, front-end, enfim, banco de dados, por aí vai, né? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque, normalmente, quando eu vejo times falando de refinamento, fala-se muito da última parte, né? Que é quebrar em tarefas, mas, na verdade, você está falando de um passo inicial, de, não, peraí, vamos concordar em relação ao que a gente vai fazer primeiro. Exatamente. É exatamente isso. Como que eu vejo a quebra do problema? Inclusive, é bom que eu tive... Hoje mesmo eu tive um papo descrevendo exatamente como que a gente vai fazer isso, por exemplo, no meu time atual. Cara, a reunião de refinamento é uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas. E tem que ser curta entre aspas, desse jeito, porque, cara, você normalmente para um monte de gente, muitas vezes gente fora do time técnico. Vamos ser sinceros,
se a gente botar isso na ponta do lápis em relação de horas utilizadas, é uma reunião absurdamente cara. Toda reunião que você coloca um monte de pessoas é uma reunião cara. Então, você sair dali sem uma definição muito clara, sem uma certeza muito boa do que você vai fazer, cara, é super problemático. Então, eu parto da seguinte premissa. A gente precisa ter muito na ponta da língua o problema que a gente vai resolver. Então, quais as fases que eu entendo que funcionam no pré-refinamento? Pega uma pessoa, 2 pessoas, normalmente, de repente, um feature lead, que inclusive é um conceito que eu gosto muito e que ajuda muito nesse momento. Que, assim, só para lateralizar um pouco, um feature lead basicamente é uma pessoa que não necessariamente é o tech lead do time ou o staff do time, ou seja lá, é uma pessoa que vai ser a responsável por ser o ponto focal de uma determinada entrega. Então ela vai puxar essas iniciativas, as cerimônias, etc, e vai ser o ponto focal para comunicar com quais áreas interessadas. Beleza. Voltando para a argumentação principal. Como que eu acho que funciona bem? Cara, pega essa pessoa, essa e mais uma pessoa, tem um problema para resolver. Cara, chegou o time de produto e deu um problema na sua mão. Entende esse problema, olha o código que você tem hoje, olha os projetos que você tem hoje, desenha como você tá, vê quais pontos você entende que não resolvem esse problema atual, o que você vai precisar mudar. Beleza, você tem ali um primeiro desenho do que é e do que você pretende fazer. Tá? Nessa mesma dinâmica ainda pré-refinamento, dá uma olhada naquilo e já dá uma pré-estressada. Trade-offs que você vai ter, casos de borda que você vai ter, times que você vai impactar, todo esse tipo de coisa e mapeia. Quando você tiver isso, cara, você naturalmente já vai ter uma ideia ali do, pô, beleza, eu tenho que fazer isso depende disso, papapá. Então você já tem ali um primeiro rabisco de task breakdown. Tendo isso, você já vai ter o que era, o que você está propondo, eventuais alternativas e um primeiro rabisco de esforço que você vai ter. Aí sim você vai para uma cerimônia de refinamento, porque aí você vai conversar com um monte de gente que não está enviesada pelaquela investigação que você fez, que vai olhar aquilo com um olhar crítico, e isso você pode, cara, pode botar o time inteiro, se você for um time multidisciplinar, você pode envolver, inclusive, product design, você pode envolver dados, porque você já vai ter exatamente o que você vai precisar. Eu vou precisar mudar aqui nesse ponto do código. Time de dados. O que eu preciso fazer nesse ponto aqui para atender as necessidades, mudanças, etc. E a partir dali já vai nascer uma tarefa relacionada ao time de dados. Então você vai muito focado na resolução do problema e não você chegar lá e ficar todo mundo olhando um para a cara do outro. Tá, beleza, agora a gente tem um problema, tem que resolver tudo isso aqui em 1 hora. Cara, fatalmente você vai ficar olhando o tempo, você vai ficar olhando o tempo, você vai estourar o tempo e você vai deixar passar coisa, porque você não tá com o foco necessário, você não debruçou o suficiente naquela prancheta para você olhar de fato em como resolver o problema. E aí é onde entra as questões do vai e vem. Quando você faz isso, você fatalmente vai chegar lá na frente durante a sprint, esqueci isso, não previ aquilo, isso aqui outro não tá atendendo. Isso sempre vai acontecer, só que quanto menos você estiver preparado, mais vai acontecer. Então você tira muita previsibilidade da sua entrega. Se você tira a previsibilidade, você, cara, impacta lead time, qualquer métrica, lead time, cycle time, qualquer métrica do tipo. Você impacta a sua entrega, daqui a pouco uma entrega que estava prevista para fazer em 2 semanas, você está fazendo 7 meses. E eu acho que esse é, vamos dizer, uma possível consequência, e uma outra consequência que já havia acontecendo por conta disso também é a perda de confiança de quem está do lado do produto. Porque se ela ouve os engenheiros falar que isso aqui vai levar 1 semana, beleza, então eu estou contando com 1 semana, talvez um pouquinho mais, enfim, às vezes acontece. Mas agora, se leva 2 meses, 3 meses, pô, da próxima vez que esses engenheiros falarem que vai levar 1 semana para resolver alguma coisa, qual o nível de confiança que eu vou ter? A tendência é que seja muito baixo também. Exatamente. E aí impacta totalmente a credibilidade, e aí você envolve um monte de outras coisas lateral, que é tecnologia, tem dificuldade para falar com o negócio, bota tudo isso num pacote só e vira um caos. Então, tipo, o que tá dentro da responsabilidade de engenharia, de facilitar e evitar com que você tenha ruídos, é válido, é importante, vai ajudar nesse ciclo de vida de entrega. E eu acho que esse é um dos momentos mais importantes para se fazer isso. Porque, inclusive, você consegue fasear. Se você fez uma quebra boa de tarefas, você necessariamente vai dizer, beleza, isso aqui eu não consigo fazer em 2 semanas. E você já negocia, cara, eu consigo fazer isso, eu vou te entregar esse valor nesse período, depois desse valor eu vou ter uma outra entrega que eu vou te entregar esse valor e eu vou te fazer uma entrega incremental. Cara, não tem ninguém de produto que não compre essa ideia se você explicar bem desse jeito. Sim. Pode ser até um convite para a pessoa de produto. Eu acho que essa decisão de fatiar a entrega, ela não deveria ser necessariamente só da pessoa de engenharia. Ela pode convidar a pessoa de produto e falar, tem essa possibilidade de a gente entregar, vamos dizer assim, algo menor em 1 semana ou algo, enfim, grande em 2 meses. O que você vai preferir? Faz sentido para você entregar em 2 meses?
E eu acho que não, mas enfim. Exato. Acho que pelo menos vamos dizer, essa troca é interessante quando acontece, né? Acho que essa transparência entre vamos dizer assim, as pessoas ali, né? Interessante. Exato. E esse, assim, eu já encaro com um mega problema ali, né? Que a gente pode ter, né? De talvez não trabalhar muito bem no refinamento e ter, vamos dizer assim, algo inesperado acontecendo ao longo do desenvolvimento, que é bem ruim. Além disso, quais são os principais erros, assim, que você costuma ver a galera cometendo quando vai fazer um refinamento técnico? Cara, as coisas que eu vejo acontecer com mais frequência é você achar que você vai resolver aquilo numa reunião curta. Aí, como é que normalmente as pessoas fazem? E eu acho isso o maior erro do mundo. Assim, vai dar problema, com certeza. Tipo, chegamos na reunião de refinamento, marcamos pra amanhã e, sei lá, tá, um erro de cada vez. Marcamos pra amanhã a nossa reunião de refinamento. Vamos ter 1 hora pra fazer isso. Senta todo mundo, aí senta ali uns 5 devs, 6 devs, tipo, produto, não sei o que e tudo mais. Vamos desenhar a solução. E aí você abre um board, você abre um Miro, um Figma, ou seja lá o que for, você começa a desenhar a caixinha pra lá e pra cá, com 400 pessoas penduradas nessa reunião. Quais as chances, vamos ser bem honestos, quais as chances das pessoas estarem realmente prestando atenção àquilo? Cara, eu tenho TDAH, eu gosto de falar isso pra já deixar alinhada a expectativa. Cara, se não prender a atenção, se ficar ali uma pessoa no parada amorosa, desenha a caixinha, vai pra cá, aí desenha a caixinha, aí vamos pensar sobre isso. Cara, você vai perder a atenção das pessoas, é natural que isso aconteça. E aí você acaba que cai num cenário que você mapeia muito mal e porcamente o caminho feliz. Por que muito mal e porcamente? Porque se você tiver com aquilo ali muito bem definido, se você que tá conduzindo a reunião tá entendendo muito bem o problema resolvido, beleza, você até consegue mapear bem o caminho feliz. Se você ainda não tem muito bem definido os problemas que você realmente tem que resolver, mesmo pro caminho feliz, até o caminho feliz vai ser problemático. E convenhamos, o caminho feliz é a porcentagem mínima do problema. Caso de bordo é o que mais existe por aí. Beleza, esse é um primeiro problema que eu acho que acontece. O segundo problema é que você cai num comodismo quando você pensa nesse tipo de cerimônia, que você tá ali, tá resumindo toda uma próxima entrega em 1 horinha ali pra entregar. Acontece com uma certa frequência de você acabar fazendo isso, por exemplo, na véspera da planning. Porque aí você vai fazer a planning no, sei lá, na segunda. Vou pegar um dia aleatório qualquer. Vou fazer uma planning na quarta. Chega na segunda, tem que fazer refinamento. Vamos marcar para amanhã. Você fez na véspera, você tá, além do seu tempo curto, você ainda tá com mais ainda atenção, você ainda tá com mais ainda pressão de que você vai ter que entregar aquilo no dia seguinte, então você já tem 2 coisas ali te acelerando. O tempo curto que você tem daquela única reunião e o fato de você entregar no dia seguinte. Você vai somando esse monte de coisa que faz com que você cada vez menos tenha cuidado e tempo suficiente para você resolver um problema. Isso vai cada vez mais gerar mais problemas. Vai gerar mais... como que eu posso dizer? Você vai ficar cada vez com a visão mais turva em relação ao que você tem que resolver. Porque você tem que fazer aquilo rápido. Você não tem que resolver o problema, você tem que fazer aquilo rápido. E aí entra num problema, num efeito colateral, na verdade, que eu acho que é o que descredibiliza muito essas cerimônias, que é você fazer por fazer. Convenhamos, se é pra você fazer desse jeito, tira uma pessoa, faz assim e seja o que Deus quiser. E aí você começa a banalizar. E aí você acaba atacando o problema da forma errada. Você não é que você esteja fazendo o refinamento errado. Não, o refinamento não presta. Cerimônias de refinamento não prestam. E aí uma coisa que deveria ser boa, deveria ser construtiva pro time, deveria agregar valor, é banalizada e daqui a pouco a cerimônia não presta, isso não presta, não vou fazer isso porque não sei o quê. Sendo que não presta ou a gente tá fazendo de uma forma ruim. E, enfim, acaba que essa reflexão fica de lado. É muito mais fácil você dizer que a cerimônia não presta. Com certeza. Eu acho que eu já ouvi isso em relação a praticamente todo tipo de cerimônia. Daily, retrospectiva, planning, refinamento, que a gente está comentando aqui, enfim. Acho que posso mencionar qualquer outra aqui, já ouvi falar desse tipo de coisa. Acho que o ponto, acho que não tem problema, eventualmente, se o time não quiser fazer, mas pelo menos se ele entender o que está por trás e tentar fazer a coisa funcionar, sabendo o que está por trás daquilo, vamos dizer assim, o que ele está buscando com aquele tipo de cerimônia, cara, para mim já está ideal. Pelo menos ele tomou uma decisão ali que foi informada, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali. Quer dizer, em tese, o time sabe, né? Eu acho que também não tem problema se eventualmente o time quiser experimentar, ficar sem. E ver o resultado.
Se for pior, beleza, você volta. Se for bom, tudo bem, você vai lá e continua daquele jeito. Acho que não tem problema. Então, cabe também um time ter um pouco de maturidade, correr atrás para aprender o que está, enfim, por trás do que ele está fazendo ali. Cara, eu concordo muito com isso. Desculpa te cortar. Eu concordo muito com isso, que inclusive tem um ponto que eu tento levar para todos os times que eu trabalho, que é o seguinte, cara. O que tá no livro é maravilhoso, mas a gente tem que entender que pessoas diferentes se comportam de formas diferentes. Então o que tá no livro é um guia. Não a gente vai ter que copiar aquilo e vai dar certo. Todas as vezes que eu vi times tentarem copiar porque está na literatura, isso deu errado. A literatura é um norte. A literatura pessoas passaram por problemas parecidos e documentaram aquilo. Problemas parecidos mudam. O tempo muda, perfis mudam, gerações mudam. Então usa aquilo como referência e testa no seu time. Quer testar primeiro exatamente como tá para não ter tanto trabalho? Ótimo. Não funcionou, não quer dizer que aquilo ali é ruim, quer dizer que você talvez tenha que fazer ajustes finos para lá e para cá. Por exemplo, essa questão de refinamento, eu já trabalhei em times que não chamava de refinamento, chamava de cerimônia de whiteboarding, que no fim das contas é o que é. Não tem diferença. A gente podia chamar de Cláudio, whiteboarding, podia chamar do que for. O importante é você fazer e fazer de uma forma que seja produtivo. Eu gosto muito de frisar que, cara, eu sou uma pessoa absurdamente. Eu detesto burocracia. Mas ao mesmo tempo eu gosto de processo. Processo é pra te guiar, é pra te ajudar. Burocracia. Quando você bota na caixa de burocracia, normalmente a palavra inútil vem logo depois. Burocracia inútil não funciona. Processo serve pra você ter um padrão pra seguir e diminuir a carga cognitiva. Então é isso. Tipo. Molde ao seu time. Acho que se a gente pudesse dar um grande recado é isso. Pega aquilo ali, vê se funciona pro seu time. Se não funcionar, corta fora. Se não funcionar, reavalia se de repente mudar o modelo já resolve. E se não, de novo, taca fora. Não tem que ter apego a nada. Tipo, a roda tem que girar. É isso. Como ela vai girar, cada time vai definir o seu. Trazendo um paralelo aqui bastante técnico, é como se fosse, sei lá, os design patterns quando a gente escreve código. Existem vários design patterns, mas sei lá, eu não preciso usar singleton em todos os projetos, não preciso usar um factory em todos os projetos. Eu uso quando faz sentido. Então é importante entender qual o problema que ele resolve, para quando eu tiver aquele problema eu vou lá e encaixo. Então a mesma coisa com refinamento, com daily, com planning, enfim. Entender o que está por trás para você, enfim, escolher o momento certo de usar. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. E aí outro ponto, eu tô bem curioso assim para entender o teu ponto de vista. Até que nível de detalhe você acha que vale a pena entrar ali no refinamento? Porque, o que eu tô pensando, só para dar um exemplo aqui, eu posso trazer um nível de detalhe de, vamos dizer assim, trazer uma visão mais geral de, talvez caixinhas ainda, tem um sistema aqui, outro sistema, se a gente se conecta assim assado, então vai ter que criar, sei lá, uma conexão aqui, sei lá, usando uma fila, alguma coisa assim. Então, dá para fazer um desenho bem amplo. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, também poderia fazer um desenho super detalhado e falar, cara, a gente vai precisar desse módulo da classe tal, com esses atributos aqui, para a gente poder popular dessa forma, para poder conectar com outro cara. Enfim, aí eu acho que o céu é o limite, né, do que as pessoas podem chegar aí. Mas eu queria entender, de maneira geral, assim, só para dar talvez vamos dizer assim, uma direção, para quem está ouvindo aqui a gente. Até que nível de detalhe você gosta de chegar quando você está fazendo um refinamento ali junto com o time? Cara, essa é uma provocação muito boa. E a resposta que eu tenho pra isso é fluxo de informação. Nessa cerimônia de refinamento, não me interessa muito o nível de código. Nível de código, cara, aí entra o papel da autonomia do dev. O dev vai ter os seus processos num nível mais micro, que ele vai definir como aquilo ali é melhor. Então, um nível um pouco mais macro de arquitetura barra troca de informação entre serviços. Então, beleza. É importante, de repente, eu saber que um serviço A vai se comunicar com o serviço B. Talvez seja importante definir ali no desenho, se for ajudar, de repente colocar qual é o contrato. Ele vai se comunicar com um serviço de mensageria. Define aquilo ali, porque de repente aquele tópico, aquela fila, etc., talvez tenha que ser outra. Então coloca ali. Porque de repente nessa de ser outra você tem que fazer uma tarefa exclusiva para aquilo, e aquilo ali é uma tarefa blocker. Então tudo que você faria num desenho de arquitetura de uma forma geral, acho que ali é o limite ideal. Você está tratando com comunicação entre serviço, você não está granularizando a nível de código, nem você está abstraindo de uma forma inacreditável. Ali é um meio termo que eu gosto muito. Eu consigo ter uma clareza da informação tá indo do ponto A para o ponto B
e ali dentro vai ter o seu processamento, e aí, porque aí você consegue chegar, inclusive, na proposta do refinamento, com tarefas não muito granulares, inclusive. Granularidade é uma coisa que, e aí cada time encara a granularidade de uma forma diferente, mas quando você chega com tarefas macro, depois se você precisar quebrar, a rigor você consegue quebrar no diluir do tempo. Mas as coisas macro que você precisa resolver, seria interessante você já ter ali, pra justamente você pensar nessas dependências entre elas e você também, de novo, não ter um trabalho absurdamente detalhista, não tem necessidade. Então, você tem certeza, você tem confiança de que as informações estão circulando entre as suas entidades de domínio? Cara, é isso. Acho que, assim, vou te contar uma dificuldade, não dificuldade, tá, mas um desafio que eu já tive em algumas equipes que eu trabalhei, assim, a gente conversava até um certo nível de detalhe, mas dali a gente não passava. Daí, quando o desenvolvedor ele criava a solução, então na hora da revisão, vamos dizer assim, na hora que o código ia ser revisado, aí surgiam as discordâncias sobre como que o desenvolvedor escreveu aquele código. Então era uma discussão absurda em termos da arquitetura, do desenho, do design mesmo, que ele fazendo no código, das classes que ele criou, de como que ele conectou uma na outra, enfim, por aí vai. Então, a conclusão que eu cheguei, enfim, a partir desses desafios, né, que encontrei nessas equipes, é que em alguns momentos, talvez dependendo da senioridade da equipe, enfim, das pessoas que estão ali, pode ser que vale a pena entrar um pouquinho mais no detalhe para a gente evitar uma discussão ou uma discordância muito grande quando a gente tiver a revisão. Então a gente, enfim, talvez ali, obviamente, a gente pode reunir menos pessoas, eventualmente, enfim, talvez só a pessoa mais sênior e, enfim, esse desenvolvedor, alguma coisa assim, mas de ter, talvez, entrar um pouquinho mais a fundo, dependendo um pouco do cenário ali. Porque quando a gente tem uma discordância muito grande na hora da revisão, cara, a tendência é que esse código leve muito tempo para ser revisado. A tendência é que quem criou o código vai ficar frustrado, que, putz, cara, passei, sei lá, uma semana codificando isso aqui, só agora você falou que, cara, não era para usar classe A, B e C, que dava para fazer de um jeito muito mais simples, usando uma classe só, e que o resto já estava criado no projeto. Então, dependendo do caso, eu acho que é um cuidado que a gente precisa tomar, né? Então, se a gente vê, pelo menos essa conclusão que eu cheguei, né? Se a gente vê o time tendo muitas discordâncias na hora da revisão, talvez valha a gente dar um passo atrás e entrar um pouco mais de detalhes quando a gente está discutindo, não necessariamente no refinamento, acho que pode ser em outro momento, mas que a gente tenha essa discussão para evitar que, eventualmente, a revisão se torne um gargalo ali no processo, enfim, que a gente deixe, ou leve, sei lá, 2 semanas a mais para entregar, porque a gente estava revisando esse tempo todo e alterando o código, algo que, enfim, a gente já poderia ter endereçado desde o começo do desenvolvimento. Eu gosto desse ponto de vista. Eu acho que, assim, é isso que você falou. É muito do time analisar o quanto ele precisa de aprofundamento em determinados pontos para poder tocar. Tipo, eu, por exemplo, se a gente pegasse esse exato problema e isolasse ele, para mim seria muito mais um problema, talvez, a nível de guideline de desenvolvimento de software que a empresa está definindo. Não acho que seja exatamente um problema de refinamento. Mas a gente não pode contar que tudo esteja 100% o tempo todo. Então, se isso acabou transbordando no refinamento, acho que pode rolar. Acho válido. E, inclusive, já aconteceu de eu passar por isso. Até o exemplo do definir o contrato é um pouco isso. Que aí você está dizendo, cara, olha, esse é o contrato que você precisa. Essas são as informações que você precisa. Descer um pouco no código pode ser. Só precisa... Aí o time tem que pesar muito bem isso, de novo, para a questão da audiência que está naquela reunião. Se você envolveu produto, se você envolveu product design, se você envolveu dados, aquela informação talvez seja uma perda de tempo para essas outras pessoas. Então talvez seja bom ela estar ali e ela ser discutida num outro momento, ou tipo, olha, gente, agora, beleza, refinamos aqui, agora é só o time de engenharia, vocês estão liberados e tudo mais. Acho válido, acho que, cara, qualquer coisa para facilitar o desenvolvimento depois é super legal. Mas é sempre ter esse olhar, tipo, cara, com quem eu tô falando? Qual é a minha audiência? Qual a linguagem que eu tenho que usar com as pessoas que estão aqui? Você gosta de refinar tudo que o time vai fazer, ou tem coisa ali, né? Tem atividades que você, vamos dizer assim, prefere não refinar, acha que não tem tanto sentido. Talvez bug, em muitos casos, faz sentido não refinar, porque geralmente são coisas triviais ali. Mas, enfim, tem atividades assim que você, cara, isso aqui eu acho que não vale a pena refinar, vamos seguir assim, o desenvolvedor já vai saber o que ele vai fazer e tá tudo certo. Cara, sendo muito honesto, cerimônias de refinamento, eu atrelo muito a demandas de produto, que normalmente são problemas que você tem que resolver. Shore, toil, bug, firefighting, acho que nada disso vale o esforço de refinar, porque senão você também cria uma granularidade muito grande. Daqui a pouco, qualquer tarefa que está no board você está refinando. Então, assim, você tem que ter um problema bem definido
Porque, inclusive, ali você normalmente vai ter que fazer trade-off do que você vai fazer, em que momento e qual forma que você vai fazer. Se vai fazer da melhor forma, se vai criar débitos técnicos ali, controlados. Ali eu acho importante. Para você ter uma decisão, uma macro, uma resolução de problemas macro, uma entrega de valor mais macro, muito bem documentada, muito bem clara e muito bem internalizada. Então é mais ou menos esse o racional que normalmente eu faço. Tarefas mais pontuais, na boa, não. Puxa um, outro, faz assim que tá tudo bem. Se tiver dúvida, tá tudo bem. Essas demandas um pouco maiores que demandam, de repente, uma investigação, de repente, pré-time de desenvolvimento. Acho que posso dar um exemplo até do meu time atual. Hoje a gente tem... As nossas entregas são muito bem, tem uma esteira muito bem definida. A gente tem ali, antes do downstream, que são as tarefas de time de desenvolvimento, a gente tem um outro board, inclusive, separado, que é de upstream, que basicamente é onde está produto e product design fazendo investigações e análises de coisas que podem agregar valor ao produto. Coisas que demandam essa esteira como um todo, que estão muito bem claras que aquele ali é um problema que está sendo estudado e para ser resolvido, ali é um bom indício de que você vai precisar fazer um refinamento. Porque até as próprias cerimônias de troca de um time para o outro deixam isso muito claro. Então, tipo, o time de produto e product design fez ali uma investigação, viu que tem um problema, sugeriu uma solução, vai ter ali o handoff por exemplo, de product design para o time de engenharia. Cara, logo depois o refinamento me parece muito, muito, muito natural de acontecer. Tipo, a gente tem um problema, a gente entendeu qual é o problema, agora a gente vai transformar aquilo ali em engenharia de software. Então a gente consegue ter uma esteira muito clara de evolução das coisas. E aí quando tem a gente esteira muito clara, também fica naturalmente muito clara. Beleza, aqui eu preciso de um refinamento. Tem um ponto, eu não sei se você vai concordar com essa, mas que eu penso aqui, que é, por exemplo, quando a gente vai ter eventualmente alguma mudança que vai ser relativamente grande no código, tá? Por exemplo, a gente está com problema de desempenho aqui, mas a gente não consegue corrigir só colocando índice. A gente vai ter que reestruturar o código, repensar aqui a arquitetura para a gente resolver esse problema. Então isso não envolve necessariamente diretamente produto, mas envolve uma mudança relativamente grande em engenharia. Como essa mudança é relativamente grande, então acho que vale essa discussão ali, né, de entender o problema, refinar para o time sair com uma solução na ponta. Isso seja para melhoria de desempenho, eventualmente segurança, enfim, alguma coisa que seja um pouco maior ali no código. Qualquer refatoração grande que seja comprovada, seja lá qual for o motivo, acho que vale. Acho que vale. Até para também ter essa dinâmica de... a gente sempre tem aquela briga de equacionar melhoria de código e entrega de valor de produto, né? Se elas estão nesse mesmo peso, refatorações grandes estão nesse peso e a gente precisa equacionar, cara, eu preciso fazer isso, mas eu não vou conseguir parar isso aqui para fazer isso, eu não vou conseguir parar produto para fazer melhoria de engenharia de software, beleza, então eu vou ter que pegar um pedacinho de cada um e colocar ali de alguma forma. Então o refinamento ajuda muito nisso também, porque eu vou conseguir, cara, beleza, eu tenho essa primeira entrega aqui, já vou dar valor, já vou começar uma das duas pontas ou as duas pontas simultâneas. Então, cara, refinamento é bom. E outro ponto que eu queria entender, a sua visão vamos assumir que a gente está fazendo ali vamos dizer assim, uma cerimônia de refinamento, mas o time não está convergindo numa decisão em como ele vai resolver aquilo. Geralmente, como que você conduz essa conversa quando as pessoas não conseguem convergir? Cara, isso é um bom ponto, porque isso entra um pouco aquela questão de todo mundo tem uma opinião muito forte às vezes e a gente fica discutindo e nunca toma decisão. Vou falar uma frase que é um pouco polêmica, mas entendam da melhor forma, por favor. Nem sempre empresa, eu digo na maioria das vezes, a gente tem uma democracia. Às vezes alguém tem que simplesmente tomar uma decisão. Porque senão a gente cai nisso. A gente tem muitas pessoas com opiniões muito fortes, a gente precisa tomar uma decisão. Nesse caso, o caminho que para mim parece mais natural é, beleza, a gente tá num cenário de impasse. Cara, a pessoa que fez a investigação, que fez aquilo, provavelmente ela é a mais aprofundada e mais qualificada para bater o martelo. E ela vai bater o martelo. Se ela tem um ponto de divergência, alguém tem que fazer. Essa pessoa tá mais aprofundada, ela, não, vamos fazer dessa forma, porque eu acredito nisso, e é isso. E, cara, e se não der certo daquela forma errada, aquela pessoa não é a responsável. O time tomou uma decisão. Mas alguém precisava encerrar aquela discussão naquele momento. Então, ter isso inclusive ajuda. Isso é um dos efeitos laterais que eu acho muito importante de você ter uma pessoa específica para esse refinamento. Então, que normalmente, de novo, é a questão do feature lead, que é você ter aquela pessoa vai
ter um poder de escolha. Se ela entende que aquilo ali foi bem pensado e que a gente entrou numa discussão infinita e que, cara, a gente não tá tirando valor, ela bate o martelo. E tá tudo bem. É pra isso que serve o papel. E ela não é necessariamente responsável por ser a culpada. Cara, não existe isso. Ela só simplesmente fez todo mundo ganhar tempo e tomar uma decisão. Faz sentido. Eu acho que, no fim das contas, o time como um todo, ele é responsável pela decisão que está sendo tomada, independente de se alguém precisou, vamos dizer assim, bater o martelo ali, porque aquela pessoa era mais informada, enfim. Acho que é o famoso disagreeing committee, vamos colocar dessa forma, né? De, cara, beleza, a gente discorda, mas ficar parado aqui eu acho que é pior do que a gente eventualmente tomar uma decisão ruim, assumindo que não seja uma decisão também que vai ter impacto gigantesco. Porque talvez, dependendo se for esse o caso, pô, não, então vamos refinar melhor isso aqui, cara, vamos mais a fundo, porque a gente tem uma margem menor, uma margem de manobra menor para a gente tomar uma decisão ruim aqui, né? Se for uma decisão muito, muito grande ali. Mas aí começa a envolver, eventualmente, uma análise de risco, né? Tipo, cara, o que a gente vai perder se isso aqui der errado e tal? Vale a pena a gente andar um pouquinho mais rápido agora ou não? É melhor a gente dar uma segurada, conversar com mais pessoas, testar alguma coisa eventualmente, fazer um POC ali, não sei, pra gente tomar uma decisão melhor, enfim, por aí vai. E outro ponto que eu também queria entender de você é até que ponto, na sua visão, vale a pena fazer uma estimativa de tempo de entrega daquela atividade durante o refinamento? Isso é melhor fazer em outro momento ali? Ou é melhor nem, vamos dizer assim, nem ter estimativa nenhuma? Como é que você lida com estimativa nesse caso? Cara, a estimativa é sempre o tendão de Aquiles, não tem jeito. É uma eterna discussão filosófica que eu tenho comigo mesmo em relação a isso. Mas, cara, a gente não pode ter medo de dar prazo. Eu sinto que a gente de tecnologia às vezes tem um pouco de receio disso e, mano, não tem muito jeito. As pessoas entendem de uma forma numérica, a gente precisa fazer uma correlação com o tempo. Eu gosto muito da ideia de esforço. Então, isso transita muito em relação ao tamanho da tarefa que você vai criar para você tentar ter um nível de granularidade parecido para ser mais previsível. Então, eu gosto muito de primeiro entender, cara, beleza, essas tarefas aqui, elas têm um esforço relativamente parecido, porque também não adianta eu achar que eu vou quebrar para forçar um esforço e aquela entrega não fazer sentido. Mas eu consigo ter ali uma média, uma média ok em relação ao tamanho das coisas, beleza, tem. Então eu consigo entender mais ou menos o esforço que aquilo vai levar, logo eu vou ter uma ideia mais ou menos de dias meio que por consequência. Como? Se eu tenho um esforço bem definido e eu tenho um histórico da capacidade de entrega do meu time, então, cara, eu sei que, sei lá, eu consigo entregar por pessoa uma tarefa a cada 2 dias. Eu consigo cruzar essas informações, eu consigo dar um chute relativamente ok em relação para o time de produto. Olha, eu acho que tudo dando certo, se a gente não tiver grandes imprevistos, a gente consegue fazer isso em tanto tempo. Sempre deixando claro que isso não é cravado. Dificilmente isso vai ser. Mas dá para embasar com esse racional. Se eu olho ali o meu cycle time e eu entendo que, pô, meu time tem ali 2 dias de entrega, de média, uma tarefa entre ela ter começado e ter encerrado, eu tenho, sei lá, X tarefas, eu consigo fazer uma previsão de quantas pessoas eu tenho alocadas naquilo, quantas pessoas fazem sentido ter alocadas naquilo para atacar e, consequentemente, a entrega. Prazo é sempre muito complexo. Essa foi a melhor forma que eu cheguei até hoje. E, cara, não vou mentir, às vezes erra até com uma frequência maior do que eu gostaria, mas foi a forma mais transparente de dizer como uma entrega vai ser feita e quando atrasa explicar por que atrasou. Porque aí eu consigo, cara, beleza, o que eu errei nesse cálculo? Ah, aconteceu isso. Beleza. Da próxima vez a gente tenta repensar isso e colocar isso na previsibilidade. Mas essa foi a forma mais assertiva que eu tive até hoje. Tem um livro chamado, se eu não me engano, o título é How to Run Big Projects, tá? Até onde eu sei só existe versão em inglês desse livro. E se não for esse o título, sendo esse ou não, eu vou colocar nas notas do podcast, então para você que está acompanhando aqui, a gente pode acessar lá, tá? O que esse livro recomenda, assim, só para dar um contexto aqui bem rápido, tá? Esse livro ele fala sobre como, vamos dizer assim, né, evitar ter problemas em projetos muito grandes. Aí ele fala de hidrelétrica,
usina nuclear, assim, coisas gigantescas, né? Obras gigantescas, tipo, terminal de aeroporto, esse tipo de coisa. Eu acho que muito do que tem ali, inclusive, é aplicável ao desenvolvimento de software, que é vamos dizer assim, uma das áreas que ele coloca como tendo, vamos dizer assim, uma divergência muito grande em relação à estimativa e tempo de entrega de fato. Porque uma das técnicas que ele recomenda no livro é justamente sobre você se basear no que aconteceu no passado já. Então, você olhar para histórico, né? Então, justamente o que você comentou, né? De cycle time ali e tal. Cara, eu sei que, historicamente, o time entrega tantas tarefas nesse período de tempo, ou leva tanto tempo para entregar tal tipo de tarefa. Isso já aconteceu tantas vezes, então, cara, eu já tenho uma noção mais ou menos do tempo ali, né? Do intervalo de tempo que o time deve levar. Então, essa é a melhor forma de prever o tempo que a gente vai levar para fazer uma atividade ali, né? Claro que isso não é 100%, eventualmente alguma coisa vai cair na cauda longa, enfim, vai levar muito mais tempo, porque eventualmente a gente tem algum detalhe que a gente não pegou no refinamento, que, cara, vai fazer levar muito mais tempo e tal. Então, até por isso o livro fala muito sobre a importância do planejamento, enfim. Mas é bem interessante ver, né, como que às vezes coisas de, vamos dizer assim, áreas diferentes acabam se aplicando à nossa área e a gente acha que, não, a gente é super diferentão, a gente, cara, não, tem muita coisa que a gente consegue aprender com outras áreas. E beleza. Agora, outro ponto que eventualmente pode ou não entrar ali na discussão de refinamento, a gente até falou um pouquinho sobre isso mais cedo, mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo a tua visão, até que ponto cabe discutir durante o refinamento alguma redução de escopo, tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente está refinando tal atividade, tal entrega, enfim, que a pessoa de produto trouxe e tal, a gente percebeu que, cara, isso aqui vai levar, sei lá, aproximadamente 3 meses para ficar pronto. A nossa estimativa aqui, baseado, a gente olhou para os históricos, já fez o trabalho de casa aqui bonitinho, vai levar 3 meses. Até que ponto a gente, vamos dizer assim, vale a pena usar esse mesmo encontro de refinamento para a gente repensar, cara, vamos pensar em algo menor aqui, então vamos pegar o escopo que a gente combinou inicialmente, vamos diminuir isso de alguma forma, vamos ver o que a gente pode fazer para, ao invés de levar 3 meses, cara, vamos fazer algo menor para entregar, sei lá, em 1 mês? Então, até que ponto essa discussão cabe ali, ou é melhor não? Vamos parar aqui, a gente repensa de novo, olha para o produto e traz outra sugestão, enfim. E entender como que você faz para lidar com esses dois lados, né? Você junta, você separa, depois conversa de novo, enfim. Boa. Eu vou trazer um exemplo, inclusive, que aconteceu recentemente, que era uma solução. A gente tinha um problema para resolver. A gente tinha uma solução preliminar que ela era bem mais simples e tal, e inclusive já estava bem refinada. E a solução mais macro, a gente não estava muito confiante em relação ao refinamento. Então, teoricamente, elas aconteceram juntos, mas a gente acabou que, logicamente, a gente conseguiu separar nessas duas coisas. Então, aconteceu que num refinamento maior, a gente entregou que a gente podia ter uma entrega menor, que já ia agregar valor, que a gente já ia ali mexendo no nosso fluxo. É um fluxo de aquisição, então é um fluxo sensível de topo de funil, onde as pessoas, se a gente perde lead, a gente perde dinheiro automaticamente, porque, cara, topo de funil é sempre muito problemático. Então a gente levou para discussão, beleza, a gente tem esse macro tá complexo, mas a gente sabe que até aqui tá ok, ele vai fazer parte do macro, e aí entra uma provocação que é muito importante a gente estar atento. Se eu fizer esse micro aqui primeiro, quando eu pegar para fazer o macro, eu vou ter retrabalho? Retrabalho é sempre uma coisa que precisa muito ser calculada. Porque se eu tiver que falar para a pessoa, eu vou fazer um micro e vou jogar fora esse micro e fazer o macro depois, dificilmente essa ideia vai ser comprada. Teria que ter um valor muito claro para isso acontecer. Então, vale. Tudo isso para dizer que vale. Principalmente quando você perceber que tá nebuloso demais e que você precisa aprofundar cada vez mais naquilo, mas você tem uma emergência na mesa. Então, principalmente nesses cenários onde você tem uma certa urgência de alguma coisa que tá pegando fogo, não a nível de firefight, né? A nível de, cara, olha, tá impactando meu produto, eu preciso mexer nisso. Faz pivota, macro, faz o micro bem feito, depois volta a olhar o macro. Ou, depois de ter feito o macro, ver as pequenas entregas de valor que você pode fazer. É sempre, cara, assim, vai ser uma decisão muito pessoal do time. Cara, o que a gente consegue fazer para fasear isso aqui e entregar de valor? Então, vale a pena a gente fazer uma entrega menor e focar nela e vale, então faz. Acho que é muito de como o time entende que aquilo vai gerar valor, vamos dizer assim, dessa forma. Então, cara, a gente entende que fazendo essa entrega micro gera valor o suficiente. Se gera valor o suficiente, então, cara, pode ser que valha a pena a gente fazer agora. Não tem problema nenhum. Se não, você talvez vai deixar o usuário mais confuso, enfim. Aí, cara, a gente senta e conversa melhor, e vê se tem alguma alternativa ali que facilite o desenvolvimento, sei lá.
Pode ser que a gente não tenha discutido sobre alternativas aqui o suficiente antes de puxar isso para refinar. Mas assim, vou dizer que um negócio que já aconteceu comigo, acho que um cenário muito específico que faz sentido ter uma solução mais rápida é quando tem algo pegando muito fogo. Aí vou extrapolar o que você falou, né, de pegando fogo. Pegando fogo, cara, é um problemaço agora, a gente precisa resolver o mais rápido possível. Então, um exemplo real que já aconteceu comigo foi de eu pegar um produto que basicamente ele era responsável ali vamos dizer assim, pela entrada de clientes na empresa, que aquilo parou de funcionar, porque a gente tinha um parceiro, o parceiro parou de servir a gente, falou que, enfim, a empresa estava fechando, não ia mais dar suporte nenhum para aquilo. Cara, a gente tinha que se virar para conseguir resolver aquilo. Então, é um caso muito específico de, cara, qualquer coisa que eu fizer aqui que faça o produto voltar a funcionar é o suficiente. É só isso que eu quero fazer o mais rápido possível. Então, cara, é um negócio que eu vou fazer, eu sei que vai ficar feio, eu sei que, sei lá, daqui a um mês a gente vai jogar isso fora para criar um produto decente, mas que vale a pena por conta, vamos dizer assim, do retorno que ele vai trazer no curtíssimo prazo pra gente, né? Aí entra a questão que a gente estava comentando aqui, né? Do retorno que ele vai trazer. Se o retorno for relevante, cara, mesmo que o código seja feio, que a gente vai abandonar isso, pode ser que faça sentido, né? Então, acho que vamos dizer assim, uma conversa que não sei se existe uma resposta fácil, rápida, direta. É muito uma avaliação do time de, cara, vamos pesar aqui, né? O retrabalho que a gente pode ter no futuro versus o valor que a gente pode ter agora no presente. E a gente está disposto, vamos dizer assim, a contrair alguma dívida técnica para ter um retorno maior agora, ou não, enfim. Vamos olhar talvez para algumas decisões passadas que a gente tomou em relação a isso, para saber se a gente é bom tomando esse tipo de decisão ou não, se vale a pena a gente entrar mais a fundo aqui, talvez no negócio, talvez puxar informações que a gente eventualmente não tenha hoje para, sei lá, fazer uma descoberta melhor, não sei, mas enfim. Acho que aí entra muito naqueles casos de borda de, cara, a gente não consegue concordar com isso tão bem aqui, então a gente vai ter que ir, enfim, então eventualmente tomar até uma decisão difícil, né, de mesmo sem tantas informações, assim, o suficiente para tomar uma decisão, a gente eventualmente vai ter que decidir seguir por algum caminho. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu acho que não tem resposta certa nesse caso. Cara, vamos pelo caminho que parece mais correto aqui nesse cenário. Exato. Inclusive, se chegar a um extremo de você chegar à conclusão de que, cara, eu não tenho isso aqui, se eu pegar e ter uma dinâmica de refinamento e isso aqui vai me atrapalhar mais do que me ajudar, de novo, não faz. Acho que o mais importante de tudo é você fazer as coisas de uma forma pensada e controlada. Se tá num cenário extremo, cara, não faz. Junta ali um pequeno grupo de pessoas, faz um grupo de trabalho, uma força-tarefa, foca aquilo e resolve. E o importante é sair. Mas sempre, tipo, olha, é o processo do processo. Eu tô abrindo mão de um processo, mas eu tenho um processo para abrir mão do processo. Tipo, olha, eu não vou fazer o refinamento, mas eu tô controlado, tô fazendo isso. Necessariamente, depois que eu fizer isso, eu vou ter já tarefas de débito técnico. Eu lembro que, você falando isso, eu me lembrei que quando eu trabalhava no Nubank, a gente teve um cenário desse que a gente teve que fazer uma coisa parecida. E eu lembro que no final a gente tinha uma tarefa de housekeeping, que é, tipo, basicamente a gente tirar lixo que a gente deixou pelo caminho. Que era um lixo controlado. A gente precisava deixar aquele lixo, porque ia dar muito mais trabalho se a gente não deixasse. Mas estava ali, estava documentado. Em algum momento a gente pegou, a gente resolveu e a vida seguiu. E as coisas fluem. O problema é que quando a gente perde totalmente o controle das coisas, a gente hoje diz que não vai fazer o melhor e que vai deixar o débito técnico, a gente não documenta esse débito técnico vira dívida para sempre. Aqui eu acho importante o time ter disciplina para lidar com isso e responsabilidade, porque e eu acredito até que os engenheiros deveriam ser os principais, vamos dizer assim, defensores disso. Porque, cara, tipo, você quer ficar trabalhando em código ruim, arquitetura mal feita, tipo, não, eventualmente você faz isso, cara, para você ter um ganho de curto prazo, mas, cara, você vai se manter nisso, então vale você cobrar a pessoa de produto, pô, ela quer puxar uma funcionalidade nova, beleza, cara, fala o combinado que você teve com ela, pô, a gente combinou, cara, que a gente ia fazer assim para gerar valor mais cedo, a gente gerou o valor, cara, tá em produção, tá funcionando, a gente tá lá gerando valor pro usuário, mas aí, agora a gente tem que terminar o combinado, né, de, cara, vamos limpar isso aqui, enfim, isso vai levar, sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana, enfim, mas eu acho que o combinado não deveria sair caro, vai. Eventualmente sai um pouco, mas não deveria sair. Exatamente. E assim, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui para você em relação ao refinamento é o seguinte. A gente tem ali, quando a gente faz refinamento, a gente vai detalhar várias coisas, tomar decisões ali, por aí vai. Só que uma prática, vamos dizer assim, mais comum do que eu gostaria é de pessoas de produto, vamos dizer assim, né, entre aspas, detalharem
a atividade com, sei lá, uma tarefa com um título. E colocar isso no Gira, seja lá na ferramenta que o time estiver usando. Né? Você já teve esse problema em algum time que você trabalhou? Como você lida, ou como você tenta contornar isso quando eventualmente uma pessoa de produto, ela não dá detalhes suficientes, ela fala, não, cara, eu quero resolver tal problema, e aí, se vira, resolve lá para mim. O que fazer nesse caso? Como é que a gente consegue engajar essa pessoa de produto ali, do negócio, para talvez se importar um pouco mais com aquilo que ela está trazendo? Cara, isso é um bom ponto, isso é um problema dificílimo de resolver. De boa, na boa mesmo, é bem complexo, porque isso envolve um pouco você tentar organizar uma coisa que não necessariamente está ali dentro do seu controle. Eu acho que é educação, acho que, assim, eu acredito muito que, às vezes, a gente, para a gente construir algumas coisas, principalmente processo, às vezes você tem que ser um pouco na base da insistência. Não tem muita magia. Às vezes você tem que encher o saco, cara. Isso aqui não tá claro, documenta isso aqui. Isso aqui não tá claro, isso aqui não tá claro, isso aqui não tá claro. Eu preciso disso detalhado, eu preciso disso detalhado. Qual é o problema? Não me vem com solução, eu preciso do problema. Se você tem uma proposta de solução, beleza, mas eu preciso do problema muito bem descrito. Documenta, e encher o saco. Não tem uma fórmula muito mágica, não. De verdade. Porque, às vezes, sem juízo de valor, total sem juízo de valor aqui, mas às vezes a pessoa acha que aquilo ali é óbvio, e é óbvio na cabeça dela, para outras pessoas não é óbvio. Então, às vezes o óbvio precisa ser dito mais, o óbvio precisa ser escrito. Então, cara, documenta isso, escreve isso. Não tem problema com gira, com tarefa. Beleza, me dá um doc com isso escrito. Pega um doc, pega um Notion, me dá com isso escrito. Daqui a gente se vira, mas preciso disso escrito. Não é pra documentar, pra, tipo, pra se salvar de alguma forma. Não, eu só preciso disso documentado, porque eu preciso parar, olhar aquilo, quebrar e entender em possíveis soluções. Mas preciso disso documentado de alguma forma. Que seja num pedaço de pão. É isso, encher o saco. Documenta. Aí, nesse caso, talvez um pouquinho de burocracia ajude também, né? Porque, assim, talvez essa pessoa de produto, eu já vi isso acontecendo várias vezes, ela não tenha a noção do quanto isso pode atrapalhar na entrega do time. Ela acha que não, cara, o time se vira daqui pra frente. Beleza, talvez ele até se vire, mas, cara, quanto tempo a mais ele vai perder, indo nessa pessoa, fazendo perguntas que, cara, já poderiam estar respondidas ali num documento simples, sabe? Escrevendo qual o problema, de fato, e talvez até qual, vamos dizer assim, né, o que é desejado no final, no sentido de, cara, eu acho que o problema é esse, a gente tem que resolver para esse nível de escala e tal. Até, acho que esse é um pouco interessante, né, em muitos casos, não se trata somente do problema em si, mas até do nível de escala que ela espera que aquilo rode. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, desenvolver uma nova funcionalidade aqui. Então tem que fazer assim, assim, assado. Vamos dizer que ela descreve bonitinho a funcionalidade. Mas o que ela não fala é que ela primeiro vai testar com, sei lá, 100 clientes, 100 usuários. Pô, você vai testar com 100 usuários, cara, a gente consegue fazer uma arquitetura mais simples, testa com esses 100 usuários, e se a gente realmente for escalar isso aqui de alguma forma, a gente vai lá e prepara, de fato, e faz um trabalho a mais ali na arquitetura para preparar para, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000, enfim, 50 mil usuários acessando isso aqui diariamente. Então, até esse nível de escala faz diferença quando a gente fala no detalhamento ali. Eu acho que, por um lado, é bom quando as pessoas de produto, né, product manager, product owner, eventualmente algum stakeholder ali, alguém na empresa que está demandando, quando essa pessoa já traz isso, mas se não trouxer, eu gosto muito da ideia de o próprio engenheiro olhar para aquilo e, opa, não, peraí, tá faltando coisa aqui. Então, cara, eu quero que você me diga isso, quando você disser, aí sim, a gente vai sentar, conversar para entender melhor, enfim, como que a gente consegue resolver isso. Porque sem isso, cara, tá muito vago, eu não aceito esse tipo de coisa. Aí, nesse caso, talvez até valha, vamos dizer assim, uma definição de pronto para ser desenvolvido ali, né, cara? Eu só começo quando isso aqui tiver definido, aí sim, vou fazer refinamento, vou estudar sobre o problema, vou pensar em possíveis soluções, vou trazer para o time discutir, até a gente, de fato, trazer isso para, vamos dizer assim, para sprint, para iteração, para a gente desenvolver, entregar lá no ambiente de produção, né? Então, acho que em boa parte deveria estar com a pessoa de produto, porém, engenheiros poderiam cobrar mais. Eu vejo que em muitos casos a gente não cobra o suficiente. A gente aceita aquilo e faz o que dá. Aí o que acontece é que lá na frente, cara, a gente vai resolver o problema mais ou menos pela metade, vão ter pontos ali que não atende a pessoa, mas porque, ela não disse, mas o engenheiro também não perguntou, aí fica nesse disse-me-disse, aí tem briga, enfim, aí um fala mal do outro. Então, acho que dá para evitar tudo isso quando a gente tem um combinado legal entre engenheiros ali e pessoas de produto. Exatamente. E assim, é muito comum a gente ver pessoas de produto, né, product manager, product owner,
discutindo a entrega com a pessoa tech lead do time. Então aqui eu vou assumir que o time tem essa pessoa tech lead, né? Então a tech lead senta com essa pessoa de produto e, cara, discute como que aquilo vai ser resolvido e eventualmente traz tudo já detalhado para o time. Eu queria entender um pouquinho a tua visão sobre isso, né? Até que ponto faz sentido ter essa pessoa tech lead que faz esse trabalho, até que ponto faz sentido puxar o time como um todo para discutir sobre o tema, ou tem trabalho que é melhor o tech lead começar e depois o time continua, enfim, como é que você enxerga essa separação? Cara, isso é um excelente ponto. Eu tenho muitas ressalvas com esse papel. Pelo seguinte, sempre que você cria um centralizador muito forte, você necessariamente está criando um gargalo. Então eu acho que, cara, o papel do Tech Lead é fazer o primeiro entendimento e fazer principalmente a comunicação entre produto e engenharia. Então, cara, necessariamente as coisas vão primeiro passar por ele para, tipo, cara, ter uma discussão um pouco mais a nível de produto / capacidade de engenharia. E a partir desse momento, quando você desce para o time e o tech lead ser responsável por todos os refinamentos, ser responsável por todas as definições, ser sempre uma figura absurdamente presente, eu acho preocupante. Porque você, primeiro, tira a autonomia do time, tira a capacidade de crescimento das pessoas, e você vira um gargalo, você vira uma ilha de conhecimento, e daqui a pouco você tá super sobrecarregado, você não consegue fazer mais nada de novo, porque você tá ali eternamente num ciclo vicioso. E aí eu vou parecer um banjo de uma corda só, mas de novo eu volto com a questão do feature lead. É uma coisa que eu acredito muito que funciona. Porque você ainda vai ser uma ferramenta de suporte, então provavelmente você sempre vai estar envolvido com o tech lead, mas você não é mais necessariamente o ponto de contato para todas as iniciativas. Você vai ser a figura de apoio para todas essas iniciativas. Então você vai ser uma linha condutora, mas você não vai ser o gargalo de nenhuma delas. Então eu acredito muito nisso e eu acredito muito em você. E aí você faz quando você vê que você tem um time descentralizado em tomada de decisão. Então o time está descentralizado em relação a conhecimento, então as informações vão ficar cada vez mais capilarizadas. A tomada de decisão você vai dar capacidade para o time para tomar decisão, logo você vai estar seniorizando seu time de uma forma muito mais rápida. Seu time vai melhorar a comunicação que ele tem com o produto, porque ele vai precisar falar com o negócio. Então você está treinando a pessoa desde muito cedo para ela saber falar com o negócio, que é uma das grandes dificuldades. Cara, a gente não pode deixar aquele mito do dev do quarto escuro com capuz mexendo no terminal, isso ganhar proporção, porque isso não é a realidade de mercado. Isso pode funcionar em casos muito específicos. A realidade de mercado é você ter que falar com as pessoas. Gosto? Nem sempre, mas você tem que fazer. E quanto mais você prepara as pessoas de senioridade mais baixas a fazer isso, mais você está preparando essas pessoas profissionais mais completas elas vão ser. Um ponto aqui que eu acho que é muito importante a gente frisar. Os melhores desenvolvedores que eu já trabalhei na minha vida foram pessoas que eram absurdamente preocupadas em entender o negócio. Só que muitas das vezes essas pessoas não são preparadas a saber que elas precisam conhecer o negócio. Quando você dá esse tipo de responsabilidade, você está dizendo para ela, cara, você precisa conhecer o negócio. Então, você tem responsabilidade, você vai tá aqui o seu processo de amadurecimento, agora aproveita que a viagem vai ser longa. E é isso. Então, cara, é um jogo é muito ganho, sabe? Para uma decisão até relativamente simples. Eu vou colocar o que você falou em palavras ligeiramente diferentes, assim, em uma pergunta, na verdade. Como que a gente quer desenvolver o time sem eventualmente dar a oportunidade do time, das pessoas do time, desempenhar esse papel, de liderarem, ainda que seja algumas iniciativas menores no começo, para você testar ali as pessoas, enfim, deixá-las um pouco, vamos dizer assim, confortáveis com o nível de escopo que ela está assumindo ali, cara, mas acho que aos pouquinhos vale a pena, né, você trazer essa possibilidade ali, e a tendência é que elas até enxerguem mais valor no próprio trabalho, que, cara, tipo, eu entendo que algumas pessoas gostam de codar a ponto de, cara, eu só quero fazer isso na minha vida, mas, cara, quando elas começam a fazer algumas outras atividades e ver valor naquilo, acho que traz vamos dizer assim, um sentimento diferente pro trabalho também, né, que a pessoa está fazendo ali, pro nível de contribuição que ela tá trazendo. Então, fica a sugestão aí para quem está acompanhando a gente. E, para finalizar, eu queria abrir um espaço para você passar uma mensagem final aqui para quem estiver acompanhando a gente. Se tiver algum jabá que você queira fazer, pode fazer também, fica à vontade. Boa. Queria agradecer de novo a oportunidade. Eu tenho criado bastante conteúdo na internet, então me sigam nas redes.
Tem coisa boa que eu tô construindo, principalmente voltado a Golang, e se tudo der certo, em breve vai sair. Ainda é uma surpresa, mas se tudo der certo, vai sair. Me sigam no Instagram, que eu tenho tentado ser bem ativo lá. Me sigam no LinkedIn, que eu tenho tentado ser bem ativo lá. E acho que é isso. Obrigado demais e até a próxima.